Lição 12. As cidades de refúgio são estabelecidas. O texto do dia vai dizer o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Glória a Deus. Salmos 46, verso 1. Síntese. Assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da vida. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. 3 objetivos, como costumeiramente. Mostrar porque Deus ordenou estabelecer as cidades de refúgio. Entender o porquê da demora na concessão da herança dos levitas e a fidelidade de Deus. Analisar como aconteceu a despedida das tribos transjordânicas e quais as suas consequências. O texto bíblico vai estar no livro de Josué. A lição é concernente ao livro de Josué. No capítulo 20, verso do 1 ao 6, que diz o seguinte: Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio de que vos falei pelo ministério de Moisés. Mas que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por erro e não com intento. Que fique bem claro. Para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se à porta da cidade, e procurar as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento e o não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade até que se ponha juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. A introdução vai dizer o seguinte: chega ao fim a distribuição da terra entre as tribos. Então o Senhor determina o estabelecimento das cidades de refúgio. Deveriam ser 6 ao todo. Em seguida, os cabeças dos pais dos levitas pedem as cidades que o Senhor havia ordenado pelo ministério de Moisés para a tribo de Levi. Tudo foi realizado conforme a palavra do Senhor. Concluída essa etapa importante, concluída essa etapa importante, Jesus despediu as tribos transjordânicas, as quais cumpriram com muita galhardia sua missão. Pessoal chegando por aqui, Macli, David, Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Então vamos iniciar agora no primeiro subtópico, mas antes vamos fazer uma oração, apresentando a Deus essa aula para a glória do nome dEle. Meu Deus, meu Pai, Tu és o único digno de ser adorado. Tu és meu Senhor, merecedor de toda honra, toda glória. Sem Ti nós não somos nada. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça que nos alcançou. Abre nossas mentes para que venhamos, meu Senhor, absorver a Tua palavra, colocá-la em prática para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Jesus, que agradeço. Amém e amém. É isso aí. Primeiro tópico diz: Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. Vamos lá. Primeiro subtópico: Deus cuida dos que praticarem. Então, Deus cuida dos que praticarem um homicídio culposo. Na terra prometida não deveria existir qualquer traço de injustiça.
Está em Deuteronômio 19:10. Para tanto, o Senhor determinou que 6 cidades dos levitas tivessem o caráter de fortalezas judiciais, para que as pessoas que matassem alguém involuntariamente não sofressem nenhuma agressão ou vingança. Está em Números 35, versículo 6. Sendo que 3 dessas cidades já haviam sido determinadas por Moisés antes da entrada em Canaã. O acusado de assassinato, então, por seu livre arbítrio, iria à cidade de refúgio, que é simbolicamente um lugar de salvação, o mais rápido possível, antes que o vingador do sangue lhe alcançasse. Lá apresentaria seu caso à porta da cidade, à sala de audiência, entre aspas aqui, numa sala de audiência, e havendo a admissibilidade de sua defesa prévia, seria submetido ao júri popular. Caso fosse absolvido, o agressor moraria na cidade de refúgio até a morte do sacerdote, lá Números 35, verso 10 ao 25, Juízes, verso 20, do 1 ao 6. Analisando esses detalhes, Analisando esses detalhes, maravilhávamos com o tratamento sobremodo justo, misericordioso e amoroso que o Senhor Deus dispensa ao pecador arrependido, demonstrando o significado mais profundo da palavra justiça. Meu Deus, muito importante esse trecho. Então, vivemos em um país muito violento e sempre há essa questão. Por sermos cristãos, temos que fazer o quê? Está do lado da polícia, ou a polícia não pode matar? É complicado. Mas segundo a palavra do Senhor, e essa lição vai trazer um pouco sobre isso, está falando justamente dos homicidas, ou seja, aquele que foi acusado de homicídio culposo, aquele que não tem a intenção de matar. Que fique bem claro. Então, os homicidas que são agora, vamos dizer assim, investigado agora, né? E perceberem que realmente ele não teve a intenção de matar, ele irá para um lugar de refúgio. Então, já em tempos antigos, já na Bíblia, Deus já dava as diretrizes de como salvaguardar uma pessoa que matou a outra sem querer, para que agora a família daquele que morreu não se vingue. Então, ficando claro que a lição está falando sobre justiça, né? Que seja feita justiça. Vamos entender o significado da palavra justiça, né? No caso. Então, é justo aquela pessoa que matou sem querer, não morra por causa disso. Não está falando em nenhum momento do homicídio doloso, daquele que tem a intenção realmente de matar alguém, que Deus livra ele da vingança. Então, na nossa lei, não fala sobre pena de morte, porque Deus deu, Deus tirou, mas lemos a palavra do Senhor e percebemos que era justamente no período de olho por olho, dente por dente. Se matou alguém, essa pessoa tem que ser morta, e tal, beleza. Aqui é um outro assunto, um pouco mais aprofundado, mais polêmico, não quero trazer agora para essa aula, mas eu quero que você entenda que a justiça de Deus, ela vai operar mediante as pessoas, aqui na lição, que cometeram um homicídio culposo, que não teve a intenção de matar. Então essas pessoas eram protegidas para que a justiça fosse feita, ou seja, se ele não teve a intenção, então ele não merece morrer. Mas qualquer coisa aí, manda pergunta que eu vou tentar aqui responder para vocês. Segundo subtópico, o significado espiritual
das cidades de refúgio. Vamos lá. Nessas cidades de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança com soldados, armas e etc., mas sobretudo pelo próprio Deus, que na sua palavra garantia-lhe o salvo-conduto. Assim são tipos do Senhor Jesus Cristo, pois quando as pessoas cansadas e sobrecarregadas vão a Ele arrependidas, buscando segurança eterna, Ele lhes tira o fardo pesado das acusações, coloca-lhes um senso de responsabilidade para que não pequem mais, ou seja, dá um fardo leve. Em contrapartida, oferece-lhes alívio e refrigério. Glória a Deus. Glória a Deus. Então essas cidades, refúgio, eram um tipo de Jesus Cristo. Enquanto os homicidas, os que praticavam homicídio culposo, tinham que correr agora para a cidade de refúgio, para que lá a sua pena não fosse aplicada literalmente pela família da pessoa morta. Eles iam para a cidade de refúgio buscando, obviamente, um refúgio, mas buscando não ser salvo, não ser morto, né? Ou seja, buscando ser salvo. E ali, se ele ficasse na cidade mesmo, ele não teria paz em nenhum momento, não conseguiria dormir, porque iria ficar sempre com medo da família do morto querer o matar. Mas quando ele iria para a cidade de refúgio, lá ele ficaria repousando tranquilo, porque a proteção era do próprio Deus, ninguém poderia matá-lo. Glória a Deus. Trazendo para o lado espiritual, como a lição, como eu acabei de ler, quando nós estamos afundados no pecado, estamos cegos espiritualmente, sentimos prazer no pecado, Deus, Ele quer que nós procuramos o lugar de refúgio. Pessoas em pleno século XXI têm acesso a muita coisa, têm riquezas, mas infelizmente não conseguem dormir, não conseguem ter paz. Então Jesus Cristo é a nossa cidade de refúgio. É um lugar que nós encontramos paz. Enquanto no mundo nosso fardo é pesado, as lutas, as tempestades, mas quando encontramos Jesus, Ele nos dá um fardo leve, ou seja, Ele nos alivia a carga. Ele não vai tirar a carga de nós, mas Ele vai aliviar. Jesus é o nosso refrigério. Assim como falei no início, deixa eu voltar aqui um pouco, a síntese, texto do dia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, versículo 1. Então, nessa lição vamos entender o objetivo desses salmos, né? Ou qual a intenção do salmista quando escreveu esse salmo. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Então, quando nós estamos agora com nossos fardos pesados neste mundo cruel, que o mundo não tem pena de ninguém, o diabo ele está sempre ao redor querendo buscar tragar alguém, mas quando nós entendemos isso, buscamos no nosso Senhor Jesus Cristo o nosso refúgio, o nosso refrigério. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus é a nossa torre forte, a nossa fortaleza em momentos de angústia. Glória a Deus, eu creio nisso piamente e já encontrei nele o descanso da minha alma. Glória a Deus. Deixa eu continuar aqui. Só não posso me perder. Deixa eu ver. Achei aqui. Então, em Cristo Jesus encontramos o nosso alívio, assim como os homicidas que praticavam homicídio culposo encontravam ali o descanso na cidade de refúgio. Subtópico 3. É isso mesmo? Deixa eu ver. É isso mesmo. Subtópico 3. O perigo de sair
da cidade de refúgio. Vamos lá. A vida do acusado de cometer homicídio culposo seria tranquila na cidade de refúgio, desde que ele nunca a deixasse. Entretanto, se de alguma maneira o homicida deixasse os limites da cidade de refúgio, onde tinha escolhido, e o vingador do sangue o achasse fora dos limites da cidade de refúgio e o matasse, não seria culpado do sangue. Então, aquela pessoa que estava agora sob proteção divina na cidade de refúgio, se ele saísse de debaixo dessa proteção, o familiar do morto o encontrasse e matasse ele, agora o familiar que não seria culpado por isso, porque a culpa agora foi da pessoa que escolheu por seu livre-arbítrio sair da proteção divina. Meu Deus, olha a lição espiritual que vamos ter. Observa-se que ninguém seria sequestrado da cidade de refúgio, o que se assemelha à promessa de Jesus que suas ovelhas não seriam arrebatadas de sua mão. Todavia, inexistia proibição para que o homicida saísse da cidade. Ele poderia, usando seu livre-arbítrio, olha lá, ele podia, sobre seu livre-arbítrio, transpor os portões externos e seguir seu caminho, o que seria muito perigoso diante da fúria do vingador do sangue. Da mesma maneira, sair da cidade de refúgio chamada Jesus Cristo não é uma sábia conduta, antes, pelo contrário, põe a ovelha desgarrada em risco iminente de morte eterna. Glória a Deus, glória a Deus. Então, quando o homicida culposo, o homicida que não teve a intenção de matar, vou estar sempre repetindo para que fique bem claro isso. Ele estava sob proteção de Deus na cidade de refúgio, mas, conforme o seu livre arbítrio, a sua decisão de escolha, não era obrigatoriamente ir para a cidade de refúgio. Podia ir para onde ele quisesse. Fique à vontade. Mas a consequência disso é se ele não estava sob proteção divina, se o familiar do morto encontrasse, poderia o matar e ponto final. Mesma coisa é o nosso Jesus Cristo. Temos o poder, sim, de escolhas. Esse texto é um tipo de Cristo, como vários outros textos que nos traz a ideia do livre-arbítrio, sim. Então, existe, infelizmente, uma linha teológica que diz que nós não somos capazes de escolher a Jesus. A nossa natureza é tão caída que ela só quer pecado e não quer Jesus. Então, não é que nós aceitamos a Jesus, é Jesus quem nos chama pela sua soberania, pelo seu poder. Logo, não temos poder de escolha. Infelizmente. Você vai encontrar texto que fala que não foi vocês que me amou, mas eu vos amei primeiro. Não foi vós quem me procurou, eu que procurei. Mas temos que entender esses textos conforme os seus contextos, temos que entender fazendo uma exegese, ou seja, interpretando corretamente esses textos. Então, uma linha teológica afirma que nós não temos condições alguma de buscar a Deus por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas eis aqui uma história, posso até chamar de uma parábola, a parábola do homicida culposo. Traz claramente, falando sobre o livre-arbítrio, o poder de escolha. Ele poderia escolher onde ficar, mas sabendo que poderia ser morto a qualquer momento. Para ele estar debaixo da proteção divina, era uma cidade de refúgio. Mas conforme o seu livre-arbítrio, se ele podia escolher outro lugar, mas corria o risco. Então hoje temos o livre-arbítrio, você escolhe Jesus se você quiser, sabendo que está fora da proteção divina, está fora dos planos de Deus. Luan, mas eu tenho Deus no coração. É muito fácil dizer isso. Quem tem Deus no coração, o busca. Quem tem Deus no coração de fato, reconhece
o sacrifício do seu filho, aí sim, se você disser que reconhece o sacrifício de Jesus, que morreu por você numa cruz, pagando pelos seus pecados, ok, aí eu acredito que você tem Deus no coração. Mas a pessoa que diz ter Deus no coração, não acredita no sacrifício de Cristo, vive sua vida à lavante, né, como diz o ditado, como diz a história, vive sua vida à torto e à direita. Não tem um rei, não tem um legislador para ditar o que você deve fazer, ou seja, não tem um Deus como conduta, não tem a palavra do Senhor como a verdade suprema. Infelizmente você não tem Deus no seu coração. Mas quem tem Deus no coração aceita a Bíblia como palavra de Deus, aceita Deus como um Deus soberano e está debaixo sim da sua proteção. Acho que em Romanos capítulo 8 diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, você só é guiado pelo Espírito de Deus quando você aceita Jesus como Salvador. O Espírito Santo faz morada em você, aí você se torna filho. Fora isso, você é apenas uma criatura. Vamos seguir. Proteção apenas em Cristo Jesus. Só frisado. Segundo tópico, os levitas exigem sua herança. Primeiro subtópico, a demora em conceder a herança dos levitas. Vamos lá. Deus falou com Josué para que fossem separadas as cidades de refúgio. Josué capítulo 20, verso 1. No que foi obedecido. O Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer a oferta aos levitas, pois as cidades de refúgio deveriam estar entre a herança deles. Mas nada foi feito nesse sentido. Infelizmente, a liderança somente deu as cidades aos levitas depois que eles as reivindicaram. O que aconteceu em Israel acontece no seio da igreja. Por isso, deve-se ter todo cuidado para que não fiquem seduzidos com os bens recebidos e desprezemos o princípio divino. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então os levitas tiveram uma certa paciência com os que distribuíram as terras, né? Vamos dizer assim. Mas aqueles que estavam distribuindo ficaram tão seduzidos com a exuberância daquele lugar, com a fartura daquele lugar, porque de fato aquele lugar manava leite e mel. Eu falei isso, se não me engano, foi na segunda ou foi na terceira lição. Acho que foi na terceira lição. Falando sobre leite e mel, né? Que realmente aquele lugar manava leite e mel. Mas como era leite e mel? Como assim? Bem simples. Leite, porque o pasto era muito farto, então as cabras se alimentavam bem. Então tinha muito, as ovelhas se alimentavam bem. Então tinha muito leite, porque o lugar era bom de pastagem. E o mel é porque o lugar tinha muito fruto, tâmara, romãs, a própria uva, né? Que quando foram espiar a terra, 2 pessoas que conseguiam trazer um cacho de uva, pra você ter ideia. Então, extraíam açúcar, né? Da uva, das frutas, dos frutos. Então, de fato, aquele lugar manava leite e manava mel. Eles ficaram tão seduzidos com aquelas coisas que esqueceram dessa feita agora, dessa lição, distribuir as terras para os levitas, conforme a ordem de Moisés. Por isso que os levitas as reivindicaram. Antes que eu continuar aqui, a Ju Alves chegou por aqui, a Gislaine Wisla, sejam bem-vindas. Vamos continuar. Segundo subtópico, o estabelecimento das cidades dos levitas. Os levitas receberam 48 cidades, e em volta delas ficaria resguardada uma faixa de terra de 450 metros, a partir da muralha. Deixa eu voltar um pouco, para que haja compreensão melhor. Os levitas receberam 48 cidades, e em volta delas ficaria resguardada uma faixa de terra de 400 metros,
a partir da muralha, para o pasto, e mais 450 metros após, 900 metros ao todo de cada lado, norte, sul, leste e oeste, e a cidade no meio. Está em número 35, verso do 4 ao 5, na versão nova tradução linguagem de hoje, né? Que é NTLH, mais explicado. Para ali morarem e cuidarem de suas famílias e seus animais. Os levitas se dedicavam completamente a Deus e ao seu serviço. Por isso, o Senhor os colocou em lugares estratégicos de honra, espalhados por toda a terra prometida. Deus, em sua sabedoria, porém, deu aos sacerdotes as cidades nas terras de Judá e Benjamim, próximas a Jerusalém, que seria a cidade do grande rei. Mateus capítulo 5, verso 35. E ali se edificaria o templo do Senhor. Todos os levitas tinham como única atividade servir a Deus, e por isso eram sustentados por Israel. Deus cuida daqueles que Ele chama. Glória a Deus. Leninha, te abençoe. Então, frisando aqui, os levitas não tinham direito à herança, ou seja, teriam que trabalhar em tal lugar, cultivar em tal lugar, para que a produção daquele lugar fosse deles. Então, eles não tinham essa herança, porque o próprio Deus falou que Ele próprio era a herança dos levitas. Então, os levitas não poderiam se preocupar com trabalho algum, vamos dizer assim, secular, né? Que só tinham que se preocupar com o trabalho do templo. Nesse tempo não tinha templo, né? Mas o trabalho do tabernáculo, ou seja, toda a ordem do culto. Mas eles tinham que morar, eles tinham que ter um lugar para dormir, para ficar. Então justamente foram essas cidades que eles reivindicaram, porque eles precisavam se estabelecerem. Mas não foi qualquer lugar, não foi um lugar à toa que eles ficaram. Foi lugares estratégicos já, dadas pelo próprio Deus, possível que futuramente viria o nosso Salvador justamente desse lugar, e que também foi construído o templo. Então tudo era uma estratégia de Deus para os levitas. Eles não tinham terras para cultivar, mas tinham o próprio Deus para os sustentar. Oh, glória! Então a vantagem dos levitas era apenas essa, de não trabalhar secularmente, mas eu não vou dizer desvantagem, porque é um prazer fazer isso, mas você tinha que focar 100% na obra de Deus. Tinha que focar sua vida toda na obra de Deus. Então, não era trabalho secular, mas era trabalho que futuramente seria trabalho no templo, né? Então, a herança dos levitas era o próprio Deus. Terceiro subtópico, no tópico 2, a fidelidade de Deus. É isso mesmo, é isso mesmo. Josué declarou a fidelidade de Deus, pois deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. E palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu, e que enfim chegara o tempo da paz, pois o Altíssimo tinha dado repouso de todos os lados, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Está Josué capítulo 21, verso 43 e 45. Todas as coisas que sucederam desde o dia que saíram do Egito cooperavam para o bem dos israelitas que amavam a Deus. Os rebeldes, porém, ficaram pelo caminho. O comentarista fez uma junção aqui, né, do versículo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Interessante a gente voltar um pouco bem na história, no tempo. Eu amo falar sobre a história dos judeus, eu amo falar sobre as histórias dos patriarcas, dando uma pincelada aqui de algumas pregações que eu faço, né? Eu amo falar sobre o Antigo Testamento, né? Justamente por causa disso, por causa das histórias dos patriarcas, as histórias que eu amo sempre fazer minha introdução contando as histórias.
E voltando um pouco para que nós compreendamos aqui o que o Josué acabou de falar, quando Deus ele chama Abraão, pedindo para ele sair da sua terra, da casa dos seus pais, para uma terra que Deus iria lhe mostrar. Abraão não questiona nada, apenas sai, confiando na palavra de Deus. Desculpa. Quando Abraão sai, a atitude de Abraão já demonstra a fé que Abraão tinha. Abraão recebe uma promessa de Deus de ser pai, só que a esposa de Abraão era estéril. Abraão sai junto com Deus peregrinando com 75 anos. Quando Abraão está com 100 anos de idade, 25 anos depois, é que a promessa de Abraão ser pai se cumpre. Então foi a partir de Isaac que a promessa feita a Abraão ainda antes dele ser pai, que foi a seguinte: abençoarei todos aqueles que te abençoarem. Serão benditas em ti todas as nações da terra. Ou seja, depois da fé que Abraão praticou ao sair da terra dos seus pais, Deus não deixou ele desamparado. Posso até trazer uma lição para nós, né? Quando Deus nos dá uma ordem, quando Deus nos chama, quando acreditamos na palavra de Deus, consequentemente, Deus ele vai nos abençoar. Foi isso que Abraão fez. Ele demonstrou fé saindo e Deus o abençoou, Deus o prosperou, dizendo que a sua posteridade seria abençoada, os seus descendentes seriam abençoados. Depois de Isaac veio Jacó, também só confirmando a promessa. Deixa eu só ler aqui o que foi que Josué falou. Deus, pois, deu ao Senhor, a Israel, toda a terra que jurara dar aos seus pais, que palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu, que enfim chegara o tempo da paz. Então, tudo que Deus falou para Abraão, para Isaac e para Jacó, que são os 3 patriarcas mais conhecidos, Abraão, Isaac e Israel, que Jacó foi mudado para Israel, né? Deus prometia: vocês terão paz, a descendência de vocês serão abençoadas. E foi em Josué, quando eles entraram na terra prometida, se cumpriu tudo que Deus falara há muitos anos atrás. Infelizmente, a história de Israel entrou idolatria por causa das terras que eles conquistavam, mas Deus sempre com a sua maneira de trabalhar com o seu povo. É por isso que Deus permitia as opressões dos outros povos, permitia cativeiros babilônico, assírio, dos medos dos persas, justamente para isso, para purificar Israel de toda a idolatria. Mas a promessa de Deus foi que o seu povo seria abençoado e se cumpriu no tempo de Josué. Então, tudo aquilo que Deus promete para alguém, pode ficar tranquilo e sossegado que vai acontecer. Não estou falando isso apenas porque a Bíblia diz, mas eu sou a prova viva disso. Confiei, acreditei e recebi de Deus a minha bênção, a minha vitória. E se hoje eu estou vivo, existe só um motivo: Deus é fiel na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Terceiro e último tópico: Josué abençoa os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Rubenitas porque era Ruben, patriarca; Gaditas porque era Gade, os patriarcas; e o mais novo de todos eles, Manassés. Primeiro subtópico: 2 tribos e meia são despedidas. Uma vez concluída a tarefa de distribuição das terras,
Não obstante ainda houvesse muito território a ser conquistado, Josué libera as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés para voltarem à terra da possessão deles. Aqueles nobres guerreiros haviam passado muitos anos longe de suas famílias, batalhando pela terra prometida, e agora poderiam voltar para os seus lares e abraçar seus familiares. A missão que lhes foi otorgada e que abraçaram com todo o empenho estava concluída. Na vida ministerial, muitos são comissionados para realizarem algo importante para Deus, mas nem sempre todos conseguem completarem todo o seu desígnio. Como foi o caso dessas tribos? Deixa eu voltar um pouquinho para que haja uma melhor compreensão. Mas nem sempre todos conseguem completarem todo o seu desígnio, como foi o caso dessas tribos. Uns plantam, outros pregam, outros regam, e outros colhem. O certo é que os propósitos de Deus sempre serão alcançados. A conquista integral de Canaã, conforme pronunciado pelo Senhor, cumpriu-se séculos após, no auge da monarquia judaica. Glória a Deus. Então, a tribo de Ruben, de Gade e a minha tribo de Manassés passaram longos e longos anos batalhando, guerreando, para que Israel, num todo, tivesse conforto. Mas chegou o tempo, Josué liberou todos eles para reencontrar sua família, e o comentarista, no finalzinho aqui, ele fala sobre pessoas que não conseguem cumprir, assim como eles conseguiram cumprir todo o seu propósito. Precisamos estar sempre atentos, sempre orando, buscando, lendo a palavra, jejuando, sempre buscando um meio para estarmos firmes no propósito que Deus nos designou. Glória a Deus. Segundo subtópico, exortação à obediência. Josué reuniu as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés e agradeceu-lhes por terem lutado as guerras do Senhor, conforme determinação de Moisés. Eles foram obedientes em tudo e não desampararam nenhum de seus irmãos de outras tribos. Olha aí. Então, apenas 2 tribos e meia conseguiram conquistar muita coisa. Não só pensando neles, mas pensando num todo. Qual a lição para nós? Quando nós fazemos algo, temos que ter na nossa mente que temos que fazer para um todo. Não podemos ser egoístas em lutar, em pelejar por interesses próprios. Temos que lutar, temos que pelejar pelo interesse coletivo, ou seja, dos nossos irmãos, do nosso semelhante, do nosso próximo. Temos que lutar igualmente para todos. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui para onde eu parei. Josué os exortou a que tão somente tende cuidado de guardar com diligência os mandamentos e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Tá, Josué capítulo 22, verso 5. Ou seja, eles precisavam se manterem fiéis. Que grande advertência para a igreja dos dias atuais. Glória a Deus. Após Josué agradecer, pelas conquistas, deu um alerta para não negligenciar o mandamento, a lei que Deus dara por meio de Moisés. Não adianta conquistarmos, vencermos, seja coletivamente, seja conquistas individuais, se nós esquecermos da palavra de Deus. Não adiantaria para eles e não adiantará nada para nós. Conquistarmos, vencermos, mas negligenciarmos a palavra de Deus. Por que vencermos entre aspas? Porque se você ficar longe da palavra de Deus, não há vitória nenhuma nisso. Há sempre decadência. Há uma vitória aparente, mas a derrota mais cedo ou mais tarde vai
chegar. Terceiro subtópico, o altar junto ao Jordão. Ao chegarem às margens do Jordão, as 3 tribos, movidas por um sentimento religioso, ergueram um vistoso altar. Tal conduta foi mal interpretada pelos líderes que partiram para confrontá-los, ao explicarem que não se tratava de um altar para oferecer sacrifícios, mas apenas de um memorial. As tribos que ficaram ao oeste do Jordão, capitaneadas pelo sacerdote, aceitaram o monumento pacificamente. Esse episódio demonstra que entre os irmãos deve haver comunicação, entendimento, cumplicidade no serviço do Senhor. Nenhuma atitude autônoma que traga divisão, conflito, controvérsia deve ser cultivada, pois Deus ama a unidade. Então foi uma forma deles agradecer a Deus. Levantaram um altar, mas esse altar não era para oferecer sacrifícios, assim como eles explicaram, porque só quem poderia oferecer sacrifícios eram os sacerdotes levitas, ou seja, a tribo de Levi, que eram sacerdotes. E essas tribos não tinham nenhuma ligação com os levitas. Quando eles levantaram um altar, ficaram, como diz na nossa linguagem, ficaram de orelha em pé. Mas como assim? Já querem desviar o foco? Já querem quebrar os mandamentos? Já querem quebrar a lei, oferecendo sacrifício? Mas não, eles vão lá e as tribos se explicam que não é um altar para oferecer sacrifício, mas é um altar em memória de tudo que Deus fez. Para que ele, quando ele olhasse para aquele altar, viesse à sua memória tudo que Deus fez por meio deles. E no finalzinho, Thalita, minha querida, seja bem-vinda. E no finalzinho, o comentarista traz para nossos dias, né? Atitudes individuais que fazemos hoje em dia na igreja, infelizmente as pessoas não procuram saber, não têm a coragem de buscar, de procurar, ir a fundo e saber o que é que está acontecendo, mas infelizmente tem a coragem logo de espalhar o boato e pregar o ódio, mas não procuram saber qual era a intenção de fato desse indivíduo ter feito isso. Para que o coletivo todo entendesse, os sacerdotes foram até as tribos e perguntaram: que altar é esse? Porque eles sabiam que não poderiam oferecer sacrifício a não ser os levitas, mas eles explicaram que era apenas um memorial. Então, é uma lição para nós, quando nós vermos algo diferente do comum, algo estranho na igreja, não podemos já espalhar para todo mundo, ou chamar o pastor, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Procura individualmente aquele irmão. Se você tem coragem para falar, eu tenho certeza que você vai ter coragem também para chamar a pessoa individualmente. Isso se chama caráter, né? Você chama a pessoa individualmente e fala assim: mas me explica isso, eu não estou conseguindo entender. E se a pessoa realmente mostrar o interesse, se as tribos tivessem falado: não, nós queremos sacrificar, aí existiria um erro nisso aí. Então hoje, quando formos conversar com alguém, a pessoa mostrar que a nossa visão estava errada, nós nos equivocamos, aí sim, evitaria muita coisa, não evitaria? Evitaria de você ser chamado de fofoqueiro, evitaria das pessoas criar um burburinho à toa, e consequentemente essa pessoa poderia até ficar agora triste, porque quer fazer algo para o reino, e as pessoas que não entendem, eu falo isso por experiência própria, as pessoas que não compreendem, ao invés de chegar e conversar qual é a sua intenção, preferem logo julgar e muitas das vezes condenar, dar a sentença sem antes saber qual era a intenção. Então é uma lição muito, muito, muito importante para nós. Antes de você falar qualquer coisa, investigue primeiro. Converse com a pessoa para saber, para entender qual a sua intenção. Amém? Conclusão. A principal lição que podemos aprender com o estudo a respeito das cidades de refúgio é
É o fato de que o Senhor Jesus é o nosso perfeito refúgio e fortaleza. Ele jamais nos desampara em meio às nossas pelejas, mas nos auxilia e nos protege. Nele temos segurança e paz, mesmo vivendo em um mundo violento e cercado de males. Glória a Deus. Resumo dessa lição vai estar logo lá no início, deixa eu ver aqui, que é o texto do dia. Quer ver? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós somos pecadores natos, nascemos com a natureza pecaminosa. Mas quando buscamos em Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a morte, seja ela a física, mas principalmente a eterna, a morte espiritual que se fala é o sofrimento eterno, né? A condenação eterna. Quando você busca a Deus o seu refúgio, você estará livre da condenação eterna. Você pode escolher ficar embaixo ou não da proteção de Deus. Aí é com você. A minha missão é apenas pregar, a minha missão é apenas ensinar, a minha missão é apenas vamos usar um ditado popular, né? Jogar as cartas na mesa, abrir o leque, dar a opção de escolha. Eu não sei se esse termo é muito legal, né? Eu vou até pesquisar sobre isso, mas para mim evitar de estar usando, né? Mas o que eu quero dizer é que você tem escolhas. Você nasceu com livre arbítrio para escolher. Amém? Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui comigo. Larissa, a aluna número 1 aí, não falta uma, graças a Deus. Deus abençoe você, que o Senhor venha lhe fazer prosperar, crescer, pois aquele que busca a Deus, que busca conhecimento, com certeza Deus ele vai lhe dar conhecimento e muita sabedoria. Amém? Muito obrigado, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.